em Jataí. 7h21, bem-vindo você que está chegando, e a gente te conta agora que as queimadas na região sudoeste têm impressionado nos últimos dias. Só em agosto já foram mais de 160 focos por lá. Um trabalhão principalmente para o Corpo de Bombeiros. Vamos para Jataí conversar com o Bruno Dourado, que vai contar para a gente o que tem acontecido por aí. As estatísticas não são nada boas, hein, Bruno? Boa noite. Pois é, Thaís, boa noite para você, boa noite a todos. Situação bem complicada por aqui, como você disse, trabalho redobrado para os guerreiros do Corpo de Bombeiros. Nós preparamos uma reportagem que mostra em detalhes como está o combate aos incêndios florestais aqui em Goiás. Queimadas que estão acabando com o nosso cerrado goiano, trazendo muitos prejuízos para quem vive no campo e também na cidade. Vamos ver. O tamanho da nuvem de fumaça em Santa Helena de Goiás assusta. Foram pelo menos 3 horas de combate às chamas que atingiram 400 hectares de um canavial. Ainda não se sabe o que deu início ao fogo. Os bombeiros precisaram usar 2 aviões e 10 caminhões-pipas para apagar o incêndio. Em Jataí, uma área de aproximadamente 300 hectares também foi consumida pelo fogo. O controle das chamas foi feito com máquinas agrícolas. O seu Ângelo Casarini mora próximo da área atingida e ficou preocupado. Todo incêndio que atinge uma propriedade, você não vai dimensionar o prejuízo que pode ser atingido nela. Em Chapadão do Céu, pelo menos 4 fazendas foram atingidas pelo fogo. Cerca de 2.000 hectares foram atingidos. Até uma grande quantidade de algodão que já tinha sido colhida foi destruída. Segundo o dono da propriedade, o prejuízo estimado é de mais de 5 milhões de reais. Queimou um caminhão ali, ó. Tomou de conta o fogo. A queimada chegou também em uma área de pastagem às margens da BR-364. A pista teve que ser parcialmente interditada. Aqui na BR-364, em Mineiros, até essa carreta pegou fogo. O que era uma carga de algodão, olha só, virou cinzas em meio aos ferros retorcidos. O fogo consome áreas rurais também em outras regiões do estado. Os bombeiros trabalham há mais de 24 horas para conter as chamas no Morro do Frota, em Pirenópolis. Mais de 50 hectares de vegetação já foram destruídos. Em Vicentinópolis, no sul de Goiás, a cena de uma queimada no canavial assustou o morador. Lembrando que colocar fogo sem autorização ambiental é crime. Esse tipo de ocorrência, além de agredir o meio ambiente e contribuir para o aumento de acidentes nas rodovias, em virtude da pouca visibilidade provocada pela fumaça, ainda contribui para o agravamento de doenças respiratórias. Pois é, Thaís, segundo o Corpo de Bombeiros, só nesse mês foram 982 ocorrências de incêndios florestais em todo o estado de Goiás. Volto com você. Obrigada, Bruno. E agora a gente vê como que fica a previsão do tempo para amanhã. A massa de ar polar que avança sobre o país vai aliviar um pouco o calor em todas as regiões de Goiás, mas as máximas ainda vão ser elevadas. No norte, temperatura entre 17 e 36 graus, mesma máxima registrada no oeste. No centro, mínima de 16 e máxima de 34 graus. No sudoeste, pode fazer 14 graus e no leste e sul de Goiás, 15. A semana termina sem chuva em todo o estado e com alerta de umidade baixa. Em Catalão, temperatura entre 15 e 33 graus e umidade em 21%. Rio Verde também com mínima de 15 e umidade de 25%. Anápolis com máxima de 31 graus e em umidade pode cair a 21%. Vamos ver agora os casos da Covid-19 aqui em Goiás. Já são 2.625 mortes no estado, 111 mil, quase 112 mil casos confirmados, 174 mil casos que estão em investigação e outros 85 mil que já foram descartados. Agora são 7h26, mudança na administração de hospitais do estado. Entre eles, 2 de campanha. É que o governo de Goiás decidiu suspender os contratos com o Instituto dos Lagos Rio. É uma organização social que cuida dessas unidades. A gente vai conversar com a Patrícia Bringel para saber qual foi o motivo disso. Patrícia, boa noite.
Olá, Thaís, boa noite a todos. Olha, esse é mais um escândalo aí envolvendo OS na gestão pública da saúde. Essa organização social, Instituto dos Lagos Rio, foi alvo de uma grande operação lá no Rio de Janeiro por parte do Ministério Público de lá. E com reflexo aqui em Goiás, porque essa OS administra aqui a Policlínica de Posse, também os hospitais de campanha de Águas Lindas de Goiás e de São Luís dos Montes Belos. E já tinha sido chamada para a gestão de duas mais policlínicas, de Goianésia e de Quirinópolis. Diante aí de suspeitas de irregularidade desses indícios todos, o governador Ronaldo Caiado decidiu suspender todos os contratos feitos entre a Secretaria Estadual de Saúde e essa OS. Determinou que seja um cronograma de transição da gestão desses hospitais para outras OS, para outros gestores, sem que haja aí uma desassistência das pessoas que precisam de atendimento médico hospitalar. Essa operação, como eu disse, foi deflagrada no Rio de Janeiro pelo Ministério Público. Segundo as investigações, essa OS desviou lá mais de 9 milhões de reais e também forjou capacidade técnica, falsificando atestados técnicos para conseguir licitações. Thaís, volto com você. Obrigada, Para nos acompanhar. Nós não conseguimos contato com a administração da OS. E em Anápolis, 2 fábricas de doce clandestinas foram vistoriadas pela Polícia Civil e pela Agrodefesa. No local, os agentes encontraram alimentos sendo produzidos de forma irregular e em meio a muita sujeira. 1 tonelada de doces acabou apreendida nessa operação. As 2 fábricas de doces eram vizinhas na Vila Jaiara, em Anápolis. Funcionavam em casas, de forma improvisada. Nas 2 empresas, a polícia encontrou doces preparados e armazenados de forma irregular. Esse fardo de açúcar estava no chão. Além de muitas vasilhas e maquinários sujos, entulhos foram encontrados perto de onde se faziam os doces. Mas a gente pode perceber sujeira no local, material de construção, porque ele está reformando o seu imóvel. Então, assim, além dele não poder produzir, porque ele não está sendo fiscalizado, então não tem nenhum controle de qualidade nesse processo de produção, o local ainda estava sujo. Segundo a polícia, uma das empresas tinha sido fiscalizada pela Agrodefesa no início de maio. Todos os doces que estavam prontos foram apreendidos e os fiscais ficaram de voltar em outro dia para buscar a mercadoria. Só que quando retornaram, os agentes foram impedidos de entrar na empresa e ouviram do dono que aqueles doces, impróprios para consumo, tinham sido vendidos. Em entrevista ao vivo durante o jornal Anhanguera, primeira edição, o delegado disse que os fiscais conseguiram entrar agora com a presença da polícia. Pode responder pela desobediência, a princípio, e também pela prática de crimes contra as relações de consumo, porque ele continuou a prática. Em razão dessa reincidência e dessa dificuldade de acesso ao local, que nós representamos pela busca e apreensão, foi deferida pelo Poder Judiciário e na data de ontem nós demos cumprimento. E constatamos que ele estava produzindo no local sem a devida autorização, assim como já teria sido constatado antes pelos fiscais no mês de maio. Dessa vez, os doces foram apreendidos e levados em 2 caminhonetes. A carga pesou cerca de 1 tonelada. Os empresários vão ser investigados e só podem voltar a produzir depois de pagar multa e legalizar o negócio. O dono da empresa JM disse que já tinha um processo de legalização em andamento e faltava somente a liberação da Agrodefesa. O dono da empresa Doce Caseiro diz que vai buscar meios para regularizar o negócio e que já tinha aberto um processo para isso junto à Agrodefesa. E olha só, de hoje até domingo, a população de Rio Verde tem uma novidade para curtir um pouco essa pandemia fora de casa. Será que tem como? Tem sim, viu? Vai ter cinema e apresentações musicais, mas tudo dentro das normas de distanciamento social e com controle. Quem acompanha e traz as informações para a gente, de volta, Arildo Palermo. Como é que vai ser isso, Arildo? Oi, Thaís, de volta. Dias de diversão aqui em Rio Verde, mas assim, ó, dentro do carro, viu? O evento Drive-In está acontecendo no estacionamento desse shopping que fica às margens da BR-060 de hoje até domingo. O evento está começando daqui a pouquinho, hoje então começando, né, com 2 sessões de cinema, 2 filmes sendo exibidos por aqui, mas até domingo são diversas atrações, tem show musical, tem também atração para criançada, comedy.
tem atrações aí para toda a família. E olha só, quem quiser adquirir ingresso, saber como funciona, é só ligar no número 64996067451. De novo, 64996067451. São 26 atrações que vão passar por aqui até o dia 30 de agosto. Lembrando que começa hoje, vai até domingo, tem uma pausa de uma semana e depois volta na outra semana com mais atrações. Eu vou aproveitar agora que tá por aqui filminho. Thaís, volto com você. Aproveita bastante, tá feito convite para todo mundo. Boa noite. E agora a gente fala sobre o futebol. Depois das derrotas de Goiás e Atlético ontem à noite, os times precisam se recuperar rápido, porque sábado tem clássico goiano. Fazia 10 anos que Goiás e Atlético não se enfrentavam numa Série A. Os dois levaram de 3, menos mal para o Atlético, que apesar de não ter feito gol, perdeu fora de casa para o líder do campeonato, o Inter. Depois de ter jogado bem no primeiro tempo, o time goiano sofreu todos os gols no segundo. O Goiás até fez o golzinho de honra nos minutos finais do jogo. Um chute de longe do Jefferson. Mas o Fortaleza já tinha feito 3 em pleno estádio da Serrinha, que recebia pela primeira vez uma partida da Série A do Brasileiro. E olha que o time cearense estava em crise, não marcava gol há 5 jogos e só foi vencer no campeonato agora, na 4ª rodada. Goiás e Atlético tiveram seus jogos adiados na rodada de abertura do Brasileirão. Por isso, cada um disputou apenas 3 partidas. O time rubro-negro teve 3 resultados diferentes: vitória, empate e derrota. Com 4 pontos, é o 12º colocado. Já o time esmeraldino, depois de um empate e 2 derrotas, somou apenas 1 pontinho e está na penúltima posição. Sábado, às 9 da noite, na Serrinha, tem clássico goiano na Série A. Isso não acontecia há 10 anos. Goiás e Atlético, cada um tem uma ótima oportunidade para se recuperar no campeonato e ainda jogar a crise para o rival. Imperdível, né? E olha, o urso Robinho foi colocado hoje num novo espaço no Zoológico de Goiânia. A mudança acontece ao mesmo tempo em que uma ONG alega maus tratos e pede na justiça que o animal seja transferido para São Paulo. Um solzão lá em cima. Mas parece que o Robinho não está preocupado na casa nova dele, não. Faz 24 horas que ele mudou de recinto no zoológico e tem mais que o dobro do tamanho do antigo. 680 metros quadrados. A piscina é bem maior e parece que é ela o que mais agradou. Essa imagem é exclusiva, feita logo depois dele acordar da sedação necessária para que fosse transportado e passou por um check-up antes de vir para cá. Nós aproveitamos que era mais ou menos a época do check-up dele anual, né? Então foi coletado todo o material, exame de sangue para fazer hemograma, perfil renal, perfil hepático, para ver como é que está a saúde dele. Foi feita a limpeza de tártaro, também retirada de tártaro dos dentes. O local, que já foi dos babuínos, vinha sendo preparado há 8 meses. Esta semana, a Justiça decidiu acatar o pedido de uma ONG que solicitou para que Robinho seja levado para o interior de São Paulo, alegando que ele vive em más condições no zoológico de Goiânia. A Procuradoria-Geral do município já recorreu da decisão e um dos argumentos que se pretende usar para lutar pela permanência do Robinho aqui é o histórico familiar dele. Ele nasceu aqui, ele é filho da ursa Lucy, que viveu 42 anos, sendo que a média de vida de um urso pardo em cativeiro não passa de 30 anos. Então, o que o município quer provar é que com essa longevidade, os animais daqui do zoológico são muito bem cuidados, assim como o Robinho. Uma equipe de profissionais multidisciplinar, cuidando dele 24 horas por dia e principalmente, ele tem o amor de todos os goianienses. A ONG Fórum de Proteção e Defesa de Animais esteve na porta do zoológico para contestar a mudança e dizer que o novo espaço não vai trazer o conforto ao qual o urso tem direito. Esse novo recinto, ele é menos desconfortável para o olhar humano, ele é menos chocante para o olhar humano, mas ele continua violando as 5 liberdades do Robinho. Há 17 anos, os goianos veem o Robinho crescer. Ele segue alheio a essa disputa, enquanto todos estão de olho querendo sinais que possam dizer se a casa nova realmente agradou. Tenho certeza que ele está gostando e vai gostar cada dia mais. Está marcando o território dele e esse aqui é um espaço só para ele.
Vamos acompanhar nessa disputa pelo bem-estar do Robinho. E olha só que bacana a nossa imagem do dia de hoje, que chegou pelo nosso aplicativo QVT. A Afra, ela mora aqui em Goiânia e arrumou um jeito diferente de fazer companhia para o marido durante o isolamento social. É que o Pedro testou positivo para a Covid-19 e teve que ficar ali no quarto de portas fechadas sem ver ninguém. Estava triste com o distanciamento e aí ela teve a ideia de colocar um plástico filme no lugar da porta para poder ficar mais pertinho do companheiro. Agora ele consegue ali ver a família sem colocar ninguém em risco. Criativo, né? A gente encerra o jornal de hoje dando uma boa noite especial para o pessoal de Catalão. A cidade faz aniversário hoje. Parabéns, Catalão, pelos seus 161 anos de idade. Eu agradeço a sua companhia. A gente se encontra amanhã aqui no Jornal Anhanguera, segunda edição. Tchau, tchau.